na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém, meus irmãos? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que é uma alegria imensa, mais uma vez, estar podendo estar aqui na casa do nosso querido irmão. Amém. Para juntos nós louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aqui num só propósito, de adorar. Quem veio aqui para outra coisa, está seguindo um caminho estranho. Nós viemos aqui para adorar o nosso Senhor, que deu-lhe a vida por nós. Pagou um preço caro, né? Para nós estar aqui agora, glorificando e saltando o teu nome. Vamos levar o Senhor em oração. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Amém. Senhor, eu te glorifico, Senhor, Sim, por mais uma vez, todos dá, Pai. Sim, meu Pai. Essa oportunidade está aqui na casa do Senhor, Gabriel. Sim, Para meu nós Pai. juntos, Pai, regozijar, Pai, Sim, meu na Deus. tua presença. Senhor, eu Glorificado, te peço que exaltado é o toma a teu nome, direção Senhor. desse trabalho, que não Sim, seja meu nós, Deus. mas o teu Espírito, Pai. Se Sim, meu encarregue Pai. de fazer esse trabalho hoje Sim, Jesus. na casa da tua serva. Sim, meu Deus. Ô Jesus amado, Sim, meu Pai. venha, Pai. Ungir a cada um, Pai, Sim, que meu vai Deus. se apresentar aqui, Pai, nos seus momentos, Sim, Pai. meu Pai Se amado. for no louvor ou numa palavra, que seja feita Sim, de meu acordo com a tua palavra, Pai, com a tua Sim, vontade. Jesus. Que tudo que for feito aqui, Pai, Sim, meu Pai. é paramente para ti, Pai. Sim, Seja meu Deus. digno de toda honra e toda glória, Pai. Sim, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco. Sim, meu Deus. Nós necessitamos, Pai, da tua presença Sim, em meu nossa Deus. vida. Muito obrigado, Senhor. Sim, Assim Jesus. eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou ler 2 versículos aqui na palavra Amém. de Deus, enquanto no Salmo 139, que são um e o 2 e o 3. Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Amém. Amém? Amém. Vamos dedicar o seu louvor. Alguém tem algum louvor já Vamos previsto aí? cantar o 323. 323 É, da pega o nossa Zé área. Carlos aí para tirar. Depois tem o hino 4 e o 244. Ah, 323, Zé Carlos. 244 e o 4. Tá bom. 320. Tá? 3. Eu escolhi 2. 323. A gente canta do senhor também. Eu vou cantar os dois dele também depois. O senhor já está gravando? Amém. Vai começar agora. Transmitindo e vai colocar o carregador ali? Ah, tá. Geralmente canta muito na escola dominical. 323. Eles estão dirigindo. Tem um músico aí, tira pra nós a altura, músico. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus.
tinha Aleluia. pedido isso. Ele É, pediu. É o 4. Ele É pediu o 4 e o quatro. 244. Ah, É bom também. Qual vai primeiro? 4? É o 4. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Deus velará por ti. Amém? Tem quase todos os irmãos. É o 4. Qual que é o 4? Não desanime. Pega aí, todos os crentes conhecem. É. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Senhor te acompanhará. Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. No desalento, nas provações, Deus velará por ti. Nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que queres Ele fará. Deus velará por ti. Tudo que precisas não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 244 dias que ele A pediu. 244? É 244? É um hino muito conhecido. Vai a Jesus amoroso. Vai a Jesus amoroso. Tá bom, não é? Senta, Deus. Deus, Vai senta. pegar. Louva
Jesus amoroso, na cruz os pecados levou. De santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Ele não tem temor, quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Amém. Glória a Aleluia. Glória, tu és maravilhoso. Quero agradecer a Deus Glória a Deus. a cada momento, a cada instante Glória a Deus. que estamos na tua presença. Obrigado. Amém. Senhor, tudo é digno, Pai, de toda honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar sequência, eu vou dar uma oportunidade para nossa irmã Neuzinha Amém. dizer algo para o Senhor. Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Deus, está perto do lá. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria cantar o nome do cantor cristão. Santo é o nosso Deus, que está aqui nessa noite, Glória a Deus. dando graça, força e sabedoria. Não, eu estava com a Bíblia não sei onde É está. o nome do cantor cristão. Nós Não, também. Pelo celular é o nome do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente,
Glória a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. O Rei da Glória. Glória a Deus. Essa voz que milagre é demais, misericórdia. A irmã Lisete tem uma palavrinha para nós dar sequência nesse tatuário. Esquentou, né? Quer que abra a janela mais? Tá abafado, irmã? Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor, né? Amém. Estamos novamente aqui na casa da Zenai, Glória a Deus. do Gamaliel e de todos os filhos e netos, né? Para nós é um prazer imenso estar aqui neste lugar, adorando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Supremo Criador. Foi acabado de cantar aqui. Deus é maravilhoso, Deus está neste lugar. Porque aonde Ele está, algo acontece, né? E aqui não é diferente das outras nações. Aqui nós Glória a estamos, Deus. a igreja. A igreja do Senhor está reunida aqui, Aleluia. louvando e adorando ao Senhor. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É boa. E aqui o Salmo 121 e depois vou louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Acho que É esse? Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não sosquenejará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eis que não sosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Então, Deus. eleva os olhos para o Sim, monte. Jesus. Né? Na hora que você estiver mais atribulado, eleva seus olhos para o monte, de onde virá o socorro, que é o Senhor. Aleluia, que Jesus. faz, Glória né? a Deus. Bom é estar adorando ao Aleluia, Senhor. Jesus. Digno. Glória a Deus. 84. Bendito seja teu nome. 84. Deus seja louvado. Aleluia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh, grande eu sou, onde estás também estou. Não disse eu, há muito já perdi.
fé Deus. e Ele vos dá. Temos que ter fé e acreditar que o Aleluia, Senhor Jesus. faz. Amém. Agradeço a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É assim que o Senhor faz. Ó, nós estamos reunidos, um tem um canto, um tem um louvor, um tem uma palavra. Glória a Deus. E assim vamos levando a mensagem de Deus. Glória a Deus. E cada louvor é uma mensagem. Só prestar atenção na letra, você vai ver que Deus está falando com alguém aqui Amém. através dos louvores. É verdade. Meu irmão tem uma palavra? Não, hoje não. Não? Tá na paz também. Você tem uma palavra também? Não? Ah, glória a Deus, aleluia. E o jovem? Você vê que você tem um jovem que está sabendo de. Tem que Então, no óleo. trabalhar na cidade do óleo. Então, lá. Vamos ouvir nossa irmã Zenaide, a proprietária da casa. Hã? Não? Ela hoje está no Glória a Deus. óleo. Eu quero participar do culto assim, Senhor. Ah, então tá bom então. A irmã Cícera, uma palavrinha, Falar, um o menino ali, ó. pequeno beijo na flor. Mas ele fala. Vocês começaram mais cedo hoje, né? É, mas Ah, se eu soubesse, tinha vindo mais cedo, né? Eu não gosto de chegar no mesmo culto assim. não, mas Mas vai chegar alguns minutinhos que Nós tínhamos começado daquela Mas hora. eu disse assim, como saindo de lá, né? Eu vim devagarinho. Eu disse assim, vou chegar lá na hora certa. chegou na hora certa. chegou na hora certa. A gente nunca chega atrasado nem adiantado. É, Não, tem que isso. ser na hora que Tá você bom, amém, amém. Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu costumo dizer que é noite que vence noite de Glória a vitória, Deus. né? Glória a E o Deus. Senhor se faz presente neste lugar. Glória a né? Deus. Eu não sei qual foi a palavra inicial que teve palavra inicial aqui? É, Salmo 139, 1, 2 e 3. Aí, justamente, olha aí, o Senhor já falando, né? Amém. Que Ele conhece Glória a os Deus. nossos pensamentos, nossos corações. Nada se passa aos olhos do Senhor, porque tudo isso que está acontecendo aqui já tinha sido escrito Amém. antes, Aleluia. ela só Glória a Deus. está aqui. Glória Glória a a Deus. Sabe, ele fala, né? Aleluia. Porque foram escritas. Mas eu quero deixar uma palavra para meditação que se encontra em Isaías 55. Amém. Isaías, profeta, Depois do louvor 394. Isaías. Glória a Deus. Tapa. Isaías, É conhecido mesmo. do Velho Testamento. 55. Isaías. A partir do 9, a partir do 7. 8, perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Os nossos pensamentos, Deus sabe o porquê desse culto aqui. Amém. E isso vai continuar, viu? Eu vou já estou antecipando, porque vai continuar. Amém. Até o dia que a irmã Zenaide ou o irmão Gamaliel, ele diga, não, eu não quero mais, porque eu acho que não vai acontecer. Não, a gente porque está unido aqui. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Porque vai continuar, seja com uma, com duas ou três pessoas. Amém. E quando foi, aleluia, glória a Deus, o Senhor falava que deveríamos estar neste lugar, porque sabia e sabe da necessidade de cada um, Amém. Glória a principalmente Deus. da família. Amém. Né? Porque a gente Deus aqui nos está para, fortalecerá. aleluia, glória a Deus. Aqui, como ele diz, os nossos pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Né?
Ele está falando, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Então, Glória a Deus. que nós possamos, né, estar ligados na rocha que é Jesus, porque o Senhor já falou, elevo meus olhos para os montes onde virá o meu socorro, né, e o meu socorro. Então, Ele sabe o porquê e qual é a necessidade deste lugar. Amém. Aleluia. E também a gente, é um prazer estarmos aqui, né, a gente sabe que quando, como é que se diz, não vê o dia de chegar, porque quando nós temos sede de Deus, nós estamos, e ele diz assim, que a palavra que, assim será a palavra que sai da minha boca. E desde a primeira vez que eu entrei nesta casa, anda lá santo e calás, o Senhor falava, havia necessidade, o aperto no coração da irmã Zenaide, né? O aperto, eu disse assim, irmã, tem coisas, nós estávamos numa evangelização, né? Eu orei por ela, Graças e a diga, Deus. calma, o teu coração, anda lá, santo, porque o Senhor tem resposta Aleluia. para aquilo que você está pedindo, Glória e a o Deus. nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Vou Amém. cantar o louvor 394. Amém. Dá? É da água. É conhecido. Quem sua mão ao barato chapou. Olha aí. 394. Amém. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo a porta escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares a perfeita paz. Eita, glória a Deus! Deus, poder e glória, glorificado, exaltado é o teu nome. Aleluia.
Tu és maravilhoso, Jesus. Saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Como a irmã Elisete disse, Bendito seja teu nome, Jesus. onde Jesus está, Aleluia. Deus. algo acontece, né? Amém. Glória a Aleluia, Deus. Pai Santo. É verdade. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 eu dizer meu nome, ali ele estará. A gente não vê, mas queremos. Amém. Mas queremos. Sabemos que é uma verdade. Tão verdadeira como aquela luz ali que está ali iluminando, e que eu estou vendo, é a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluias. Eu vou deixar aqui em João, capítulo 5, alguns versículos. Eu gostaria agora que vou fazer algo em comum aqui, né? Fazer alguma coisa em comum aqui agora nessa noite. Eu vou fazer essa leitura e depois eu vou fazer aqui uma conjecturação. O que seria isso? Vou começar a imaginar como é que foi a cena. Essa cena que eu vou agora expor a mim e a nós. Eu gostaria agora só de pedir aos irmãos que fiquem em espírito, continuem em espírito. Né? Glória a Deus. Continuem em espírito. Porque Amém. Deus, Aleluia. desde o comecinho que nós colocamos o pé, como a irmã mesmo Cícera disse, Oh, meu logo colocamos os nossos pés, o Senhor já estava aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu vou aqui tentar conjecturar essa cena. E os irmãos fiquem em espírito, ligados. Não preste atenção em mim, não. Se for possível, feche os olhos. Você vai imaginando comigo. Imagine comigo. Imagine comigo essa cena. Aleluia. Não fiquem preocupados comigo, não. Glória a Deus. Mas fiquem preocupados com aquilo que vai ser passado. Amém? Aleluia. Amém. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alqueires. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Glória a Deus. Aleluia. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de Glória a qualquer enfermidade que tivesse. Só até aqui. Agora eu vou imaginar aqui, vou começar a imaginar, vou começar aqui a pensar que Jesus entra nesse ambiente, nesse local, Deus de com poder os e seus glória. discípulos. Ele para a porta Glória e a começa a Deus. observar a cena. E como diz a palavra, né? Tanta gente doente ali, enfermos, né? Aquela situação Deus, tu és maravilhoso. caótica. Não alegre, né? Porque era um lugar de pesar, era um lugar onde que as pessoas ali estavam tensas, apreensivas, preocupadas e esperançosos de alcançar a sua cura. A sua cura. Aí Jesus, eu fico aqui só agora pensando, Jesus chegando com alguns dos seus discípulos, ele para, começa a observar, e aí diz assim, olha, vem comigo e só observe. Glória a Deus. Mas antes disso, ele, no meio de toda aquela multidão, no meio de toda aquela gente, tudo apreensiva, eu fico aqui, começo aqui já a pensar, conjecturando, que pessoas estavam ali próximo àquele tanque, ali já pertinho, umas, quem sabe, muitas delas até, eu acredito eu, na beira do tanque, porque moveu, Amém, Jesus. pula. Aí Jesus lá na ponta, lá embaixo, ele viu uma pessoa, um enfermo, e ele apontava e disse, ó, é aquele ali, ó. Meu Deus. Aí agora começa a imaginar Jesus chegando perto daquela pessoa, ele ali deitado, uma pessoa totalmente sem perspectiva, uma pessoa sem esperança, era um paralítico.
era esse paralítico que a Bíblia fala, que há 38 anos estava nessa situação. Agora que eu fico pensando, né? Ele deitado ali, sem uma esperança, sem perspectiva, sem vazio total. E agora, de repente, Jesus para diante dele ali e diz, Shalom, cumprimenta o homem. O homem totalmente despreocupado e não esperava nada, que alguém pelo menos desviasse o olhar para ele ali, para olhar para ele. Estava ali, abandonado, sem esperança, sem perspectiva nenhuma. Mas estava ali. Ele levanta a cabeça, para vocês verem, né? Até na hora do cumprimento de Jesus, ele ficou surpreso, porque ninguém nem olhava para ele. De repente, parece que ele não estava ali, mas estava ali. Um pano no chão ali, deitado. E Jesus disse sim. Aí ele assim, sem graça, acredito eu, né? Estou aqui só conjecturando, irmãos. E fala aquele cumprimento assim, tão triste, assim, tão sem acaso, e ele diz, Shalom. Oh, meu Deus. Bem. E Jesus olha para ele e diz, quer ser curado? Oh, Jesus. Olha só o que Jesus pergunta, né? Quer ser curado? Aí ele pega e fala, tu vai me levar às águas? Vai me ajudar a me levar às águas? E Jesus só faz uma cena na cabeça assim. Não. E aí, eu começo a pensar que de repente ele possa ter falado assim, olha, eu tenho tido dias tão ruins, porque não é fácil, né? De repente ele ali, ele sabia que por si só, ele não teria condições de ir naquele tanque e se jogar ali. Precisaria de ajuda. Aí Jesus diz para ele assim, olha, eu sei que você tem dias hoje, não é de agora, de muito tempo. De muito tempo. Aí ele começa a falar, olha, Senhor, não tem quem me ajude. Não tem quem me dá um apoio, me dá uma força para que eu pudesse chegar ali e poder realmente, nesse processo todo, alcançar a cura. Agora eu começo a pensar aqui e falo, mas eu não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei para você se você quer ser curado. Aleluia. Porque esse poço aí, você não tem nada com esse tanque. Esse tanque aqui não tem nada para você. Não tem nada. Você não precisa desse tanque. Você precisa de mim. Jesus falando. Você precisa de mim. Interessante, né? Vou só dar uma parada aqui. Amém, Jesus. E nós sabemos, né, que nós estamos aqui num culto desse. E nós sabemos que somos dependentes dele, né? Que nós precisamos dele. Que nós precisamos da ajuda dele. Que nós precisamos que o Senhor realmente nos conduza, nos ajuda, nos carregue, nos dê graça, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Porque sem ele nós não vamos alcançar. Sem ele a gente não... E aí então Jesus olha fixo os olhos dele e diz, ele ficou assim, surpreso, e aí ele lança a palavra. Levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia.
ficou observando aquela palavra de Jesus. E agora ele também fez ali uma prova, né? Ele olhou fixo ali, ele sentiu que de repente, ele deitado, a primeira coisa que ele fez, pá! Bateu aqui, porque na verdade ele não sentia nada. Paralítico. Mas quando ele bateu na perna ali, ele sentiu. E começou a sorrir. Bateu na perna, porque até então que ele pudesse bater tudo, não sentiria. Mas pela palavra do Senhor, ele bateu na perna, ele sentiu a perna. E começou a sorrir, Jesus começou a sorrir para ele também. Estou conjecturando. E dentro disso, ele começou a se mover e levantou. Glória a Deus. Aleluia. Todo alegre, todo feliz. Só que nisso, depois Jesus, eu creio que se retirou. E ele alcançou o milagre. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Que nós possamos entender isso. Eu estava vindo para cá, e a irmã Elisete falava no carro, né, que a gente vê tantas dificuldades, tanta luta, né? Por pouca coisa a gente quer esmorecer, a gente quer dar vazão ao corpo físico. Mas ela falava, né? Mas quando as coisas circular, parece que não sei, parece que a força vem. Meu Deus, é verdade. Mas se nós pudéssemos imaginar o que nos aguarda lá, Meu Deus. a gente, com toda certeza, teríamos todo esse vigor, toda essa graça, toda essa alegria, toda Glória essa a Deus. vontade Aleluia, Jesus. de estar participando em tudo Grande em que se refere às coisas do Senhor. Verdade, meu Pai. E se a gente vai dando vai entrando nesse pensamento e vai agindo dessa forma, o Senhor vai nos abraçando, vai nos alcançando, vai nos dando graça, e até esse cansaço físico que de repente sempre parece que nos acompanha, ele vai nos deixando. Porque o Senhor é que dá força. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá vendo? Poucas palavras, mas muito sábia. Né? Quem tem ouvido, ouça. Glória a O que Deus. Deus está dizendo, igreja. Às vezes a gente se preocupa com as coisas, perguntando a Deus, por que, Senhor? Às vezes a gente até desanima. Não sabemos nós que a nossa bênção está logo ali. Né? Glória a Está Deus. pertinho. Mas por um descuido da nossa mente, a gente deixa ela ir mais para frente. Está pertinho de alcançar a bênção, mas com um vacilo, ela vai mais para frente. Então a gente tem que confiar que Deus é Deus. Ele é dono de tudo. É Ele que determina o milagre, a cura. Amém. Basta somente nós crer e não duvidar. A nossa bênção está logo ali. Se você duvidar, ela vai mais para frente. Não, nós temos que trazer ela mais perto da gente. Aleluia. Quanto mais você buscar do Senhor, mais perto ela vai chegar. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus manda dizer para vocês aqui. Amém. Não queira jogar a tua bênção para mais longe. Né? Procura trazer mais para perto de você. Tá? Aleluia. E quanto mais você buscar, perseverar, confiar, ela está vindo. O pouco está na tua mão, você recebe e percebe. Tão rápido assim, já vem. Tudo depende Graças de a nós. Deus. Glória a Deus. Muito bom, agora chegou o momento de nós ouvir Aleluia. o nosso mestre. Amém. Glória a Deus. Ela não quer, eu já dei oportunidade para ela. Pastor, eu não preparei nada. Já dei oportunidade para todos eles aqui. Eu não preparei nada. Vamos ver o que Deus tem para nós vindo da tua parte. Canto da harpa. Pode ser o que você sabe, o que você repete, já cantou. Mas nós ainda Tem aí, temos. mãe? Que número que ela escolheu? Zena, tem aí? O quê? Nós temos uma meia Sim. hora mais ou menos. Oi, Que número é um hino, hein? Peraí, Ah, tá calma aí. procurando. deixa eu ver aqui se eu tenho. Daqueles que você conhece. Depois do hino. Você conhece aquele Há um Ah. canto novo no meu ser? Conhece? Vem aqui que você vai aprender. Vamos ali. Assista e você Canta sabe. ali na frente. Louva o Senhor.
299. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Eu te ajudar. Arco do cantor, acho que é do cantor, né? Não, A tua Família missão. de voz maravilhosa, e aí? Escondendo os talentos do É Senhor. cantor, né? É. Nós cantamos no coral. Pois é, tem talento, tá aí. Fica ali que você está sendo visto. Canta, minha filha, você é cantora do coral. É. Filha, vamos cantar. Do cantor, acho que é da Você tem harpa? Tem um talento. Olha aqui. Isso. Não, mas pega um número. Eu tô ceguinha. Não, eu tenho eu tenho um celular. Qual que é? 299. Qual o número? 299. Da harpa. Não, minha Cícera, fica com ele. Não, minha querida. Porque ela quer que eu canto com ela. Ao canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome
Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Louvado em Deus, tu és maravilhoso. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Viu como é que tinha algo para o Senhor? Tinha. O Senhor não ia deixar você sem cantar, não. Deus é maravilhoso. É Pai assim do que Deus Senhor, faz. irmãos. Amém. Deus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de Glória a Deus. estar na casa dessa família, adorando o Senhor. Pessoas que não conhecem o Evangelho, revelação, palavras. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero ler com você Jeremias 17. Nós vamos ler do 5 até o 8. Jeremias 17, do 5 ao 8, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Bendito o varão que confia no Senhor, cujo coração cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Amém. Aqui está uma palavra, né? Esse texto aqui às vezes nós confundimos, né? Daí, Jeremias. Porque pensamos que não podemos confiar nas pessoas. Eu já vi pessoas dizer que está na Bíblia, né? Está na Bíblia que nós não devemos confiar em ninguém. Assim, maldito o homem que confia no homem. Mas aqui é maldito o homem que confia nele. Não é? Talvez até alguém se pode dizer, mas eu pensei que não podia confiar nos outros. Ora, se nós não podemos confiar em ninguém, como é que você vai tomar o ônibus? Eu sei lá se esse motorista vai chegar no destino, né? O camarada já entra desconfiado, né? O outro, mas eu não acredito. Então a gente não vai ter como viver no ambiente. Mas o texto é muito claro. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Olha só, e faz da carne o seu braço, e a parte do seu coração do Senhor. Porque onde está a nossa confiança? Onde deve estar a nossa confiança? Em Deus. Não é? A nossa confiança, a palavra de Deus, o Salmo, como é que diz o salmista? Não é? Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então a confiança em Deus é a nossa segurança. Porque confiando em Deus, Deus move e remove tudo em nosso favor, porque confiamos nele. E aqui diz, né, maldito é o homem que confia nele mesmo e faz do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, confiar nele, pode ser até confiar em alguém, né? Mas confiar nele. Porque será, olha só, será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então a nossa, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nós temos uma experiência vivida com Daniel. Daniel foi um profeta que profetizou no período do cativeiro, né? No cativeiro, ele foi um dos israelitas levados para o cativeiro. Ele foi muito usado por Deus. E aqui nós temos no capítulo 4 o sonho de Nabucodonosor, que deixou ele apavorado. Mas eu não quero falar nem do sonho, eu quero falar exatamente de quando uma pessoa confia nela. Quando você lê Jeremias 27, você vai ver que Deus está entregando
todo o mundo na mão de Nabucodonosor. É muito curioso que ele diz assim: eu criei os céus, criei a terra, as fontes das águas, criei o homem, e agora entreguei tudo na mão do meu servo Nabucodonosor. E aquele que não colocar o seu pescoço debaixo do poder dele, eu vou destruir. Então até o povo dele ele entregou, ele estava punindo o povo dele, não é? Porque 70 anos de cativeiro foi dado àquele povo por desobediência. E Deus lutou para que aquele povo parasse com a idolatria, não é? Porque se é uma coisa que desagrada a Deus, é quando algo toma o lugar dele. Não é? Quando você está idolatrando o que for, não é? Seja o dinheiro, seja até a família. Porque o mandamento de Deus chega a dizer, primeiro o Senhor. Alguém diz, onde é que está o primeiro compromisso do pastor? Primeiro é Deus. Depois é a família. É depois que vem a igreja. Porque há pessoas que abandonam a família, não, eu estou agora cuidando da obra do Senhor. Para você cuidar da obra do Senhor, você não pode esquecer que a sua família é o primeiro que você tem que cuidar. Não é isso? É tanto que para se considerar alguém no ministério pastoral, se cuidou bem da família. Porque se ele não sabe cuidar da família dele, como é que ele vai cuidar da igreja? Não, a minha família está toda desordenada, mas eu estou cuidando da igreja, está errado. Não é? Obviamente que o pastor não pode obrigar a mulher, os filhos, ser do Senhor, mas deve de lutar, porque uma das maiores vitórias do pastor é a família. Eu digo para vocês, hoje, louvo a Deus, a minha família está toda na igreja servindo o Senhor. Glória a Deus. Eu era muito criticado porque nós saímos para fazer missões e passávamos 30 dias fazendo missões. Mas sabe o que o Senhor disse para mim? Quando você sai da tua casa, eu coloco um anjo dentro da tua casa, cuidando da sua família. Às vezes, o próprio meu ministério me criticava. Olha, gente, está viajando e a família dele. Eu achava curioso que eles criticavam sobre a minha família, mas não ia lá saber se eles estavam precisando de alguma coisa. Depois alguém que me criticava disse, pois é, a gente criticou tanto o pastor Gênesis, olha aí como é que está. Né? Graças a Deus, rodando por esse Brasil todo, fazendo a obra. Né? E o Senhor disse, o meu anjo está lá cuidando. Às vezes tinha até desentendimento na minha casa, mas não acontecia nenhum desastre maior. Até as lutas, provas, porque os filhos, não é? A gente já sabe que, sobretudo fora da igreja, eles estavam fora da igreja, eu não deixava de ministrar para eles, exigi que eles respeitassem a casa, mas depois Jesus foi trazendo todos eles, não é? Porque quando você sabe fazer obra de Deus, Deus trabalha na sua casa, até na sua igreja, não é? E um dos tempos que a igreja de São Miguel mais cresceu é quando eu estava no campo fazendo a obra, o pastor Luiz era o meu vice-presidente da igreja, a igreja de São Miguel Paulista florescia e a gente estava ministrando pelo Brasil todo, é tanto que o que tem de fruto de São Miguel por todo o Brasil, até fora dele, não é pouco. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, né, você cuida da obra de Deus, Deus cuida da tua necessidade, não é? E de tudo que a sua família precisa. Então, Nabucodonosor, eu quero falar sobre Nabucodonosor, que Deus colocou nas mãos dele, né, aquele choro, aquele lamento de Abacuque, porque Abacuque não entendia como é que Deus ia usar um pagão para corrigir o povo dele. Mas acontece uma coisa, queridos, Deus usa quem Ele quiser. Você diz assim, por que Deus permitiu que o Lula entrasse no governo? Deus colocou o Lula ali, não é? Porque tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Ou vocês acham que não está? Vocês acham que Deus perde o controle de alguma coisa? Não. Tudo que nós estamos escolhendo, nós semeamos. Hoje a gente lamenta a violência no mundo, nós escolhemos a violência. Eu dizia, escolhemos e continuamos escolhendo. Não é? Será que nós estamos escolhendo o melhor mesmo, o que Deus quer? Porque nós podemos fazer uma diferença tremenda neste mundo. Depende da nossa aproximação de Deus e de nós deixarmos Deus nos usar. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para te fazer o que forte aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Glória a Deus. Ele é completo. Não é isso? Que se eu confio no Senhor, eu não tenho o que temer. Nada. Né? Porque o meu Deus vai cuidar de mim como tem cuidado nesses 63 anos que eu estou servindo ao Senhor.
eu tenho sentido as mãos de Deus cuidando de mim, cuidando da minha família, não é? Então está aqui, é a palavra. Mas Nabucodonosor que fez, eu vou ler o verso 29, porque Daniel profetizou para ele, né? Porque o sonho dele, ele estava sendo colocado numa posição de penalidade. Porque Deus usa você, mas não pensa que se você errar, Ele não vai te punir, não vai te corrigir, Ele vai te corrigir. Amém? Olha o 29 que ele diz, né? Porque aqui Daniel diz para ele sobre a interpretação, né? Aqui diz que cortava a árvore, destruía, mas o tronco ficava. E Daniel diz, esta é a interpretação, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Agora era Deus cobrando de Nabucodonosor, que ele diz, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será... Eu estou lendo Daniel 4, 25 agora. Daniel 4, 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. Serás molhado de orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glória a Deus. É Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que faz. Tudo está nas mãos de Deus. Eu já vi esses homens que têm poderes nucleares dizendo, se 2 aqui estourar uma bomba, destrói nada. Porque esse mundo está assim nas mãos de Deus, né? Então, ninguém ganha. Agora mesmo há uma guerra lá, e diz os iranianos que eles querem, eu quero sumir, varrer do mapa Israel. Eles não vão conseguir. Por que não vão? Porque Deus tem um projeto com aquele povo. Eles estão separados de Deus porque não creram em Jesus, mas vão crer. É o que diz Paulo lá no capítulo 11 de Romanos, né? Ainda que eles sejam como a areia do mar, como as estrelas do céu, só o remanescente que será salvo. Mas eles vão continuar aí, não adianta. Me lembro em 1967, eu trabalhava no escritório, eu tinha me convertido, eu me converti em 62, e as minhas colegas que me conheciam diziam assim, gente, você agora é crente? Me diga, Israel vence essa batalha? Né? Com aquele grupinho deles vai conseguir vencer essa guerra aí? Quem comandava o exército de Israel era um general chamado Moshe Dayan, ele tinha um olho de você conhece? Lembra disso aí? Está vendo que você não é muito novo, não, né? Você se lembra disso? Parecendo que eu estou contando coisa assim, você está lembrando? Então vocês vejam bem, Moshe Dayan comandava aquele povo e todo mundo via o número, o grupo pequeno que eles tinham para aquela batalha. E ela dizia assim, tu tá louco, como é que ele vai com aquele povinho dele vencer aqueles exércitos que é muitas vezes mais do que eles? Eu falei, pois bem, eles voltaram para a terra e ninguém tira dele. E o assunto era Jerusalém, tinha que tomar Jerusalém. Ele vai tomar. E elas não acreditaram, mas aconteceu que a chamada Guerra de 6 Dias, em 1967, e aquela guerra foi vencida. E ela falou, mas como é que tu sabia? Eu não sabia. É a palavra quem diz. E é o Deus que nós conhecemos. É para vocês verem o poder que o nosso Deus tem. E Nabucodonosor tinha experimentado que Deus tinha colocado nas mãos dele. Né? Então vamos lá. Serás tirado de entre os homens, eu estou no 25, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e se prolongará a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei, olha o que é o homem confiar nele e fazer do braço a sua força. Olha só, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real,
com força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Se o homem se gloriando a si mesmo e achando que é, que tem, que pode, nós não podemos nada. Nós somos como um cisco do nada. Quem somos nós? Pega os maiores e mais poderosos, é nada diante de Deus, diante dos olhos de Deus. É só Deus fazer assim, ó, e ele desaparece. Mas vamos lá. Falou o rei e disse, não é esta grande... Vamos ao 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, ó. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado com orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo. Olha só, o homem ficou até com pelo, igual animal mesmo, com as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eita Deus, hein? Deus falou, Deus. vai cumprir. Glória a Deus. Não pensa no tempo não, gente. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Porque onde Ele está, na eternidade, no tempo não é contado. Ele existe, aqui o tempo é contado, não é? Então, passou-se. E Nabucodonosor, agora, porque isso aqui é um testemunho que Nabucodonosor está dando. Se você ler o capítulo 4, é ele falando o que aconteceu com ele, para que ele visse que o Deus Todo-Poderoso é que governa. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Ele diz aqui, ó, na mesma hora cumpriu a palavra, né? Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor levou, ele dizendo, ó, mas no fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Glória a E Deus. todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão ou lhe dizer o que fazes. Ele voltou, porque Deus disse que ele ia voltar. Então, queridos, eu volto para a minha meditação, não é? Para lhes mostrar o que diz o verso 7, que nós devemos abraçar. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Então, a palavra que quero deixar para o nosso coração é essa. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Quando nós lemos Isaías 64, no versículo 4, é um versículo que eu amo e gosto, eu sei que muitas pessoas também compartilham. Ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, aqui, que trabalha por aquele que nele espera. Em quem você espera? Em quem nós esperamos? Espera no Senhor, confia no Senhor. A Bíblia diz assim, não é? No Salmo 37, o 4 diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o coração. Mas o 5, o 7, né? O 5, 4, é o 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós podemos e devemos, é isso, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor e saber que Ele não deixa ninguém envergonhado. Eu tenho tido umas experiências com Deus
Tenho tido, porque eu já tive e continuo tendo, e sei que vou continuar tendo, não é? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A luta vem, a prova vem. Você passa por ele, mas o crente, ele não tem luta, não tem prova. Pelo contrário, ele tem mais. Por que ele tem mais? Porque quando nós aceitamos Jesus, ele começa a trabalhar na vida da gente. Às vezes você que estava bem empregado, perde emprego. Né? Às vezes você que estava com tudo de paz, vem um alvoroço na tua vida. Tem pessoas que não aguentam e dizem, não, eu estava fora, estava melhor, deixa eu voltar. Porque não está deixando Deus trabalhar na lapidação. Lá em Eclesiastes 7:29, Salomão disse uma frase que eu achei muito interessante. Aqui eu achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quer dizer, hoje estamos desfrutando, ou melhor, pagando o preço dos nossos erros, dos nossos antepassados. Porque olha o nosso mundo como está. Se você olhar para o mundo, para os acontecimentos, você diz assim, meu Deus, aonde está Deus? Tem pessoas que dizem, será que Deus existe mesmo? Olha a catástrofe aqui, a catástrofe ali, olha a desgraça aqui, a desgraça ali. Mas isso tudo aqui na palavra. Todos isso, disse o Senhor, são sinais da sua volta. Porque o homem, Glória a Deus. não é? Está lá no 11:18. Deixa eu ver aqui, que às vezes a memória falha. Apocalipse 11, versículo, eu vou dizer o versículo 18, diz assim, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas teus servos e aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Agora vem a palavra que eu quero dar. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Porque o homem, ele é um grande predador. É ele responsável por muito de tudo que nós estamos enfrentando hoje. Não é? Porque nós, às vezes, nós louvamos a tecnologia avançada e o preço que nós estamos pagando. Será que isso está saindo de graça? Ai, que bom! Eu estou aqui falando para o mundo. Às vezes eu termino um trabalho desse, vou verificar. Tem gente dos Estados Unidos que participou, viu o culto. Tem gente da Itália e que dão lá a sua notinha para nós e tudo. Mas isso daí teve um preço. Teve um preço. Como é que nós estamos? Não é? A tecnologia avançou-se. Mas o senhor não está se aproveitando? Estou, mas eu tenho que aproveitar. Porque esse evangelho do reino será pregado a toda criatura e virá o fim. Quantas pessoas eu estou pregando hoje aqui? Outro dia eu fiz um culto numa casa que eu tive até na segunda-feira, hoje é quarta, né? Na segunda-feira, na casa da irmã Solina, nós estávamos nos alegrando lá. E lembrando que o outro culto que eu fiz na casa dela, nós tínhamos 12 pessoas no culto. Depois eu fui olhar as visualizações, tinha 1.200 visualizações. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Deus estava naquele culto, estava como está aqui. Graças a Deus. Há uma sede de Deus na terra. Aleluia. irmãos. Deus, tem que ser. Há uma sede de Deus na terra, não é? Só que agora nós estamos com muita informação e pouca revelação. Alguém disse isso, eu achei muito interessante, não é? Criamos muita coisa para atrair as pessoas e esquecemos que só o Espírito de Deus convence, converte, só o Espírito de Deus renova, só o Espírito de Deus cria exatamente através da palavra fé no coração das pessoas. Eu não preciso fazer programa muito chamativo não, mas hoje se faz. Não é? Tudo bem, faça lá o que for, porque a importância é alcançar as almas, né? Louvado meu Senhor. Hoje eu fiz o clamor do meu dia, depois eu fui olhar, só de comentário tinha 303 pessoas comentando aquele culto, né? E graças a Deus por isso, porque é a nossa missão, irmão. Você está pregando o Evangelho, que bom que eu preguei, né? De manhã com a mensagem matutina, meio-dia com o sermão com o sermão do clamor do meio-dia, agora eu estou aqui continuando. Que bom, irmãos, eu quero mesmo que todos os meus fôlegos, as minhas forças, eu tenho pedido a Deus que sejam gastos
para falar Aleluia. da sua grandeza, do seu amor, do seu livramento e da sua misericórdia. Como diz Jeremias lá em 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Glória a Deus. Glória a E as Deus. suas misericórdias Aleluia. não tem fim. Louvado é o Senhor. Amém, E Jesus. nós estamos aí, né? Podendo falar do seu amor, da sua grandeza, testemunhar, não é? Eu não vou contar aqui um pouco de testemunho, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas eu tenho visto que o Deus da Bíblia, aquele Deus que estava com Adão conversando lá no Jardim do Éden, que estava com os profetas, que estava com os apóstolos, é o mesmo Deus que está conosco. Ele disse, eu, Senhor, não mudo. E Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Amém. Glória a Deus. Então é nós que temos de, vamos dizer assim, nos sintonizar, nos unir com Ele, buscá-lo, não é? Para que Ele venha e realize a obra dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, Glória o a que nós Deus, deixamos, só para encerrar, né, é essa palavra do 5. Assim diz o Senhor, aqui está falando maldito, hein? Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém. Em quem eu confio? Em quem você confia? Em quem você espera? Porque os que esperam no Senhor, Ele trabalha por eles, né? E o 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então está mostrando o desastre de quem não confia no Senhor. Né? Porque às vezes nós reclamamos do que não temos e esquecemos de agradecer o que temos. Não é? Será que você não tem nada de Deus na vida? Estava vendo aqui alguém dizer sobre as Zenais, né? Tu não tem nada hoje não, hein? Apresentou um louvor e ela, quando ela louvava, subiu, né? Ela subiu e o Senhor desceu. Aí as duas se abraçaram ali, eu fiquei olhando, porque é isso mesmo, não é? Um dia eu estava cantando no coral da igreja, a igreja ela tinha um coral, só o coral tinha 75 vozes. E eu também, na hora de cantar, eu descia com essa vozinha fraca mesmo, estava lá no meio deles e cantava também. Naquele momento que eu estou cantando, aquele louvor, aquela graça, o Senhor falando no meu coração, eu me alimento dos louvores. Glória a Glória a Deus. Deus. O louvor é muito importante. Né? Quando alguém diz assim, no hino não é só a palavra tem o seu lugar, mas o louvor também tem o seu lugar. Vamos Glória a fazer a Deus. obra completa. Adorai ao Rei do Universo. Aleluia. Terra e céu cantarem seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Então, só que esse louvor tem que ser Aleluia, em Jesus. espírito e verdade. Amém. E a adoração perfeita que atravessa tudo e chega, liga o céu à terra, não é? Porque o céu é ligado na terra quando nós, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso culto, chega até o Senhor. Amém. Né? Aí vem essa promessa, né? Bendito, olha só, maldito é o que confia nele, mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afatiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Aí Deus. nós vamos lembrar do Salmo Glória a primeiro, Deus. né? Bem-aventurado é o varão, não é? Então, sabe, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na Aleluia. estação própria e cujas folhas não caem. Amém. Mas tem uma palavra que eu gosto muito, sabe qual é? Tudo que fizer prosperará. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus, quanta promessa nós temos. Tu já pensou? Você vê que tudo que você coloca a mão, você prospera. Já pensou que glória? Eu louvo a Deus, porque eu vou confessar para vocês. Estou pastoreando a igreja de São Miguel Paulista há 38 anos. Quando eu cheguei tinha aquele tempo. Hoje só em São Paulo nós temos 10. Fora Bahia, Piauí, Pernambuco, já estamos na Paraíba também, em Rondônia. E estamos aí, eu não sou não, que eu não fiz nada, mas o Senhor fez. O Senhor faz. Mas o Senhor faz usando
aqueles que se colocam nas mãos dele, como está em Isaías, no capítulo 6. Glória a Deus. Quem há de ir por nós? Isaías faz-se apresentar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Será que nós estamos Glória a Deus. dispostos? Porque há muito trabalho no reino, não parou não. Há muitas almas precisando, não é? Precisando de uma palavra, precisando de um bom testemunho. Porque às vezes nós ganhamos mais as pessoas pelo como somos e fazemos do que pelo que falamos. É verdade. Pelo que falamos. Porque alguém vai te ver como você age, como você vive, como é que você faz as coisas, os seus contratos, os seus compromissos, a sua vida, a sua família. Eu vou fechar com isso, que a hora já está indo embora. Né? Mas eu vi uma história que eu achei muito interessante. Diz que o governo deu assim uns prédios, essas casas que o governo dá para os pobres. Então vieram diversas famílias de todos os lados e habitaram ali. E uma família que ali estava era de cristãos. Então alguém olhava e observava a maneira que o marido falava com a mulher, a maneira que os pais falavam com os filhos, a maneira que os filhos falavam com os pais. Tinha uma família que ficava observando. Porque, em geral, nas famílias, o que acontece? É o marido brigando com a mulher, brigando com os filhos, palavrão de um lado, palavrão de outro, aquela guerra, aquela luta. E ele olhava para aquela família e via uma paz, via assim, deixa a irmã terminar. Não, pastor, eu... Leva ela. Ah, já vai embora? Não, pastor. Ah, sim, pode levar. Vai lá, menina, vai lá. Isso é natural, necessidade ninguém tira. Porque eu tomei remédio, eu esqueci. Isso aí. de vir pra aqui. Mas então, Dá licença, viu? então o que que acontece? Ai, meu Deus. O senhor falou das casas. Eu não vou dizer não fique velho, não fique. Quem fica velho trabalha mais. Mas então o que acontece? Esse homem olhava para aquela família e aquela família tinha um testemunho brilhante. E eles olhavam e observavam. E o chefe da família viu que um dia eles se prepararam todos, saíram, botaram uma Bíblia debaixo do braço, falou assim, eu quero ver aonde eles vão. Porque eles queriam conhecer de onde vinha, não é? Aquela vida que eles levavam, eles queriam conhecer. Eles entraram na igreja, a família entrou, ele assistiu o culto, né? Aí houve o culto, como nós estamos fazendo aqui, foi feito o culto. No terminal, o pastor perguntou, tem alguém aqui que está querendo aceitar Jesus como Salvador? Aí o chefe da casa levantou e disse o seguinte, olha, se aceitar Jesus é viver igual essa família, eu quero. Porque aí contou a experiência daquela família que falou muito ao coração daquele senhor e da família dele. Sabe o que aconteceu? Ele com a família toda aceitou Jesus, Glória só a Deus. olhando o testemunho daquela família. Amém. Glória a Deus. Vocês veem? Às vezes nós estamos dentro de casa, dentro da nossa parede, o crente é muito observado. Você trabalha num lugar onde tem pessoas não cristãs, ela fica olhando como é que o crente é, como ele faz, né? Porque tem crente que liga e diz assim, marca o meu ponto aí, que eu vou atrasar. O pessoal está olhando, não é? Que crente é esse? Vocês estão entendendo? Não, eu sou crente, mas tem umas coisas que eu preciso fazer, não tem nada que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz lá, em Mateus capítulo 5, verso 13, vós sois o sal da terra, Amém. vós sois a Glória a luz Deus. do mundo. Não Glória é? a Deus. E ele fala sobre a luz, sobre o sol, depois diz, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas a Bíblia diz que não é por obra. Não, você não vai ser salvo por obra. Mas o seu testemunho vai salvar muitas Glória a almas, Deus. porque as pessoas Deus vão de se poder e alegrar glória, aleluia. olhando como você é. Amém. E olha que essa família se sentiu vendo a maneira que eles viviam e se comunicavam e se tratavam e se respeitavam. Isso eu também quero. Então você vê que você não glorifica a Deus, não serve a Deus só estando na igreja, não. Na sua casa, no seu trabalho, no seu testemunho, você está servindo a Deus também. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado é o varão Glória a Deus. que confia no Senhor, Aleluia, glória a Deus. porque ele será uma bênção dando fruto. Amém? Amém.
Glória a Bom, meus irmãos, a palavra foi administrada. Bela palavra, né? Belo testemunho. Eu tiro um gancho desse testemunho dele aí. Às vezes, quando eu trabalhava, tinha uns companheiros meus que eram meio covardes, sabe? Às vezes, eu estava segurando a peça para o cara soldar, ele tirava o terra e batia o eletrodo na peça, só que me levava choque. Né? Daí que eu fazia? Eu levava o choque e eu falava, glória a Deus, aleluia. Às vezes o cara fazia só para ver eu fazer isso, né? Eu assim, mas toda vez, eu ia não dar um xingo, não dá nada. Ele fala, glória a Deus, aleluia. Sempre, eu só trabalho no meio de hipo e de nego covarde, né? E trabalho com uma montagem de serralheria. Eu trabalho com inoxidável, o choque da inoxidável é maior que o choque de outra máquina elétrica, ela é com argônio, né? Ela é, como se diz, é laser. Se eu estou segurando a peça como essa porta aqui, a solda de aço carbono, não solda inoxidável nem alumínio, só o laser, né? Está segurando a peça, o terra tem que estar ligado na peça, né? Mas o cara tirava o terra só de covardia e batia levava um tranco danado, que eu estou aterrando a peça. Em vez de eu xingar, eu dava glória a Deus, aleluia, ô glória, dá aquele tranco. Vamos aprender isso, hein? Hoje em dia eu lembro... Dá uma topada, o que o ímpio faz quando ele dá uma topada? O que sai da boca? Fala um palavrão. E o salvo de Deus tem que fazer o quê? Ô, glória. Glória, aleluia. Ah, não é fácil não, mas tem que ser. Não é fácil. Porque Não. você está sendo observado em tudo. Então, nesses testemunhos, muitos companheiros meus aceitaram Jesus. Tem hoje eles que são pastores, através de ver o meu comportamento no trabalho, sabe? Amém. Porque muitos deles Satanás, mas não. Longe de mim, Satanás, glória a Deus, aleluia. Se eu levei o choque, foi permissão de Deus, Deus permitiu aquilo ali. Não aconteceu nada comigo. Hoje em dia eu trabalho com parte elétrica também, eu sinto choque, eu pego, estou com choque, eu nem sinto. Já Acostumou. acostumado. Então vamos encerrar hoje, porque nós já ouvimos Deus falar, né? Deus já trabalhou, fez a Glória sua a parte, vamos fazer a nossa também. Vamos Amém, nos Jesus. repousar, descansar, né? Deixa ele separar. Se alguém tiver mais alguma palavra para falar, Deixa eu ver a o oportunidade é só senhor agora. Gamaliel tem alguma coisa para falar? Gamaliel. Quer Quer falar alguma falar? coisa? Oh, me desculpa, mas parece que Deus me deu mais talento no louvor. Então apresenta o louvor. Não, Zé, O quê? canta um hino naquele show, Ô, canta em Jesus, casa. Então deixa ele cantar. Deixa Uma ele tá tranquilo. tarde. É, deixa ele. Ô, Zé, Ele Você quiser quer cantar, cantar, um deixa ele. serãozinho aqui pro Gamaliel cantar um livro. Vai puxar. ajuda Onde você eu. vai? Pera. Você me viu um pouco, Você quer tá? cantar um hino? Não, né? Não, fazer um eu serãozinho queria que você com uma- cantasse. Cantar junto. É, canta com ele. Canta a família, vai a família cantar Canta com ele. com vai ele. você, Vai vai. dele. Vai, Esquece o vai. nome dela, menina. Deixa ele escolher. Seu nome? Rosângela. Rosângela. Deixa a família louvar. Canta aqui, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa ele escolher. Eu nunca tá aqui. Ele gosta de Saltai o nome. Acho que é do cantor, né? Não, é do... Da harpa mesmo? Deus Não é o 42. Anjos É o 42 da... 42. 42. Ô, Jesus, tá na hora de ir embora. 42 lá. Deixa Meu ele Deus, cantar. Gamaliel, já é 9 horas. Quem tem corpo novo é o Senhor. Vê se você canta Você, lá. vai, um pouquinho. Quer mais água? Dá uma altura pra mim que eu não peguei. Vou de baixo. Tabanjo. Obrigado. Tá baixo? Tá bom pra minha voz. Vai. Saudade o nome de Jesus, arcanjo prostrar, arcanjo vos prostrar, ao Filho do Eterno Deus, com
embaixo. Anda lá, santo e tal. Coisa linda, gente. Glória a Deus. Às Glória vezes é a numa Deus. hora dessa que o céu se abre Glória, e o Senhor entra glória com a a Deus. revelação. Glória, cura, Ele vem do Senhor. fundo do coração. Anda na glória de Deus. Meu Deus! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, poder e glória. Deus é certo. Glória a Jesus. A presença do Senhor é tremenda, irmão. Muitas vezes a gente está com pressa, mas o Senhor quer ouvir o louvor e a adoração. Pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser Deus de glorificado poder e nesse glória. lugar. E as bênçãos estão ficando aí. Basta vocês pegarem, né? O dono da bênção está na casa. Ele não pode faltar. Não pode faltar todo mundo, de menos o dono da bênção. Amém. É o Vamos. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agradecemos a família toda, vocês, Deus abençoe, que esse lar continue abençoado, né? E vamos aí. Eu sei da dificuldade do Gamaliel, né? Eu sei que ele gostaria de estar lá na casa. Aquele dia que ele estava lá na igreja, ele ficou muito feliz lá. Né? E o dia que precisar, lá não falta carro para buscar, não. É só avisar. Pode deixar. O pastor existe essa dificuldade. É, eu estou vendo. Por causa do dia que eu levei um tombo lá no serviço. Oh, meu Deus. Mas você tá... Mas Deus está Mas o Senhor entrando tá com entrando providência. Caminhando aí de licença médica. E eles me aposentaram por invalidez. Agora deixa ele se... Encosta na parede, Gabriel. Amém? Louvado é o Senhor. Você Então nós vamos orar agora. Entregar essa família nas mãos do Senhor. Esse trabalho. E aí, Osias, você que dirige, como é que quando ele vai voltar aqui? A família É quer que daqui volte? 15 dias. Daqui a 15 É, dias volta. Nós temos, quarta-feira que vem, nós estamos programados, para ver se não consigo fazer um culto na casa da minha homenária. Amém. Vou conversar com ela, ver se dá para... E a outra é quarta-feira, É aqui, então. é. Voltamos aqui se a família Amém. desejar. É. Para nós é uma alegria, viu, Amém. gente? Não tem Amém. esforço Portas estão nenhum. abertas, pastor. A alegria é Amém. nossa cultuar com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a alegria é do povo também. Amém. Se vocês virem quantas pessoas estão assistindo esse culto se alegrando, É. porque eles amam, porque a igreja sempre foi igreja na tua casa. Amém. Se você vê, não que a gente é desagrejado, precisamos ter o tempo para adorar ao Senhor como igreja, mas tem igreja nas casas fazendo o trabalho. A igreja primitiva, ela trabalhava nos lares, Glória a e estendeu o evangelho pelo mundo, não é isso? Amém. Então, louvado é o Senhor, fica assim, quem dirige esse trabalho é o Osias, então ele é que pode marcar e tudo, né? Fica com ele aí, nós estamos aí para ser cooperador dele, eu sou cooperador dele, todos nós, amém? Amém. Então vamos orar, quero agradecer mais uma vez, e o dia que desejar, viu, Vê mais. Gamaliel, o dia que desejar cultuar, é a vossa igreja. Vai lá, sobe lá, canta com as irmãs. Você está em casa, não pensa que você é visitante. Essa é a minha vergonha. Não precisa te preocupar em vir buscar aqui. Não, Busca com mas prazer, com alegria. Não tem vergonha não. Não tem vergonha, não. Acho que tem que Não, tem pessoal já pronto para vir buscar. É, tem Já pessoas está que mesmo, buscar. até que eles me perguntaram no domingo. Aí eu disse assim, olha, eles não me deram resposta, porque eu liguei várias vezes, né? Até falei para ela. Desejando, não tem. Domingo. A maior alegria nossa é estar servindo ao Senhor. E a nossa missão é essa, Zenate. Aí de E pregar. você quando vai nos visitar? Então, no domingo eu trabalho o dia todo. Ah, Mas eu posso ir na terça-feira. Mas O o culto dia vai ser à que quiser. noite. Hã? Mas o culto é à noite. Eu chego 8 horas da noite. Ah, é? Ah, ah, Eu chego no domingo 8 horas da noite. Amém? Então vamos orar e a disposição. Não pense que dá trabalho, nem fica achando Se que. quiser ir Ah, domingo esse agora, avisa a Cícera, absolutamente. né, Cícera? Para nós é uma alegria para a igreja e também. logo cedo eu tô ligando para ela. Tá bom? A irmã Cícera está aí fazendo os contatos, e a gente então está à disposição. Tenho bastante obreiros que vêm, ou eu mesmo venho, que aqui é meu caminho. Quando eu estou indo para a igreja, parar aqui, pegar vocês e levar e trazer também, Isso, entendi. para mim é um prêmio, viu? Não tem nenhum problema. Vamos orar. Amém. Pai Celeste, Deus, obrigado Deus, pelo privilégio de estar nesse lar Obrigada, Deus. com essa família Deus, querida, Pai.
do Senhor, Sim, meu e Pai. que nos alegramos em Sim, cultuar. Senhor. Também a todos esses nossos Sim, meu Deus. acompanhantes à distância, Sim, meu Pai. Pai. Abençoa todos eles, Tu Sim, meu sabes, Deus. ó Deus, da nossa alegria, depois Sim, meu contar Pai. e ver multidões que estão Jesus. participando desse trabalho, Sim, meu também Deus. sendo abençoados à distância, Sim, Pai. meu Pai. E sei que o Senhor nos chamou para Sim, fazer Jesus. esse trabalho. Muito obrigado, Pai. Sim, meu Deus. Abençoe essa família, nos abençoe. Sim, meu Prepare Pai. para daqui a 15 dias estarmos aqui com ele, eles te Sim, adorando Jesus. e também sendo canais de bênção Sim, Deus. para aqueles que nos acompanham à Sim, distância, meu Pai. Pai. Fica nesse lar e vai conosco. Sim, meu Deus. Abençoe todos os membros desta família e familiares. Sim, Pai. Seja as tuas mãos Sim, sobre meu nós em Deus. graça. Sim, meu Deus. E que não nos falte Sim, a meu tua Pai. palavra, nem adoração ao Sim, teu meu nome, Deus. Pai. Porque o Senhor habita no meio dos meu Pai. louvores e em espírito e Sim, meu verdade Ele procura adoradores. Receba cada um de nós, Sim, nos meu Pai. abençoe e nos guarde. Fica com eles. Sim, meu E Pai. vai conosco, Pai. É a oração que te fazemos. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. E para a glória do Senhor Sim, Jesus. Deus, aleluia. Amém. E amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amados. E com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Zé, fala a sua missão. A gaita do homem. Deixa eu ir embora.